Olá pessoal, qual é o perfil do programador ideal? Nesse vídeo eu vou mostrar 6 características, sendo 3 soft skills e 3 técnicas sobre o programador e as suas habilidades. Então vem comigo conferir. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gestão WCM, eu sou o Deberson Luiz e hoje nós vamos então entender quais são as 6 características, 3 soft skills e 3 técnicas que o programador de manutenção precisa ter. A primeira característica é a característica do trabalho em equipe, é um soft skill, ele tem que ter essa característica, tem que trabalhar muito bem isso, porque ele permeia por toda a organização. Ele é um dos personagens que tem mais contato, desde o chão de fábrica à diretoria, então ele precisa ter muita desenvoltura para trabalhar em equipe. A segunda característica é ser muito comunicativo, né? Lembrando, comunicação é você falar e ser entendido. O programador, como ele tem esse contato muito grande com muitas pessoas, ele precisa saber se expressar muito bem e negociar muito bem essa parte com todos os personagens que ele está tratando. A terceira característica é ser organizado. Eu já trabalhei em um local que nós abríamos por dia mais de 200 ordens. Sei que tem locais que até abrem mais que isso. Mas independente se você abre poucas ou muitas ordens, você precisa ser organizado para criar uma boa carteira de programação. O backlog ele tem de 2 a 4 semanas, então vai ter muita ordem para programar sempre, independente do tamanho da tua empresa. Tá com dúvida do que é backlog? Tem um videozinho no card ou no nosso canal exatamente sobre backlog. Bom, então ele precisa, como terceira característica, ser organizado. Essas são as 3 soft skills que ele precisa ter. A quarta característica é uma característica técnica. Ele precisa conhecer sobre o software de manutenção, sobre o CMMS. CMMS, software de manutenção, pessoal, não vão esquecer. Ele precisa entender muito bem sobre o software, porque ele vai tirar essas informações de lá e elas precisam, normalmente, nem todo software, eu até diria que a maioria dos softwares você não consegue programar dentro dele, a maioria você vai fazer fora. Então você precisa entender muito bem dele para tirar as informações corretas. A quinta característica é uma característica técnica sobre métodos de priorização. Existem vários métodos de priorização, um deles é o PERT CPM, por exemplo, onde você vai organizar a sua carteira, tem gráfico de Gantt, e você também tem que conhecer tabelas de prioridade, data limite de programação, essas duas eu já falei em outros vídeos aqui. Então o programador, ele tem que entender muito bem sobre métodos de priorização em programação. A nossa sexta característica e última é sobre o fluxo de manutenção. Ele precisa entender do workflow da manutenção, desde a abertura da solicitação até o feedback da ordem, porque ele está encaixado nesse meio e ele precisa, é uma engrenagem. Ele tem que saber aonde ele começa e aonde ele termina o seu trabalho para poder ajudar o pessoal da manutenção. Bem pessoal, hoje foram então as nossas 6 características do programador. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E segue a gente também no Instagram, @DebersonLuizConhece e @AmandaVideiraNascimento. Lá a gente tem um conteúdo bem organizado para a gente poder discutir mais sobre gestão da manutenção.